Então, pessoal, aqui ó, só para mostrar um pouquinho da qualidade dos slides para vocês, das aulas, né? São slides no PowerPoint e você tem aqui, sempre prezo por figuras de alta qualidade, né? Ó, em alta definição. Eu procuro colocar legível em português, né? Para vocês verem aqui, ó. Sempre prezando imagens bem grandes, bonitas, nítidas. Gosto de colocar GIFs, né? Então, são slides bem elaborados, bem organizados. Eu gosto de... Isso aqui é um GIF de uma geografia, né? Gosto de colocar GIFs também, animação. Essa animação não está tão boa em termos de resolução, mas ela mostra uma dinâmica legal, né? Vou pular aqui, ó. GIF para ajudar em relação às válvulas, a dinâmica da válvula, como é que as válvulas estão em sístole, como é que as válvulas estão em diástole, quem são as atrioventriculares, quem são as semilunares. Eu gosto de procurar GIF assim. Essa animação já tá melhor. Ela descreve aí um ciclo cardíaco como um todo, né? Ela exemplifica a dinâmica do sangue, né? Então, ó, outro GIFzinho aí, ó, pra gente ver como é que funcionam as válvulas e as cordas tendíneas, ó, as cordas tendíneas. Mais um GIF para mostrar as cordas, mostrar a musculatura papilar. Então, dá para explorar, dá para comentar bem em relação às coisas. Em relação à parte elétrica, você tem, ó, figura bem mostrando os discos intercalados, a comunicação do nosso sino atrial com outras partes do coração. Então, novamente os discos intercalados, aí dá um close, aí dá para explicar a estrutura morfológica dos discos intercalados. Então você tem essa dinâmica aí bem para a gente explicar bem. Então, junções comunicantes, o que são, o que se formam. Parte elétrica, mostra os circuitos elétricos, explica. O 1 é o nosso sino atrial, o 5, o 4, o 3 são as vias internodais, o 6 é o atrioventricular, feixe de His, aí dá para explicar bem. Aí bota um textozinho também para melhorar quando a pessoa não estiver de frente do professor, né? Ó, as figuras da Silverton aí, no caso, mostra como se espalha o potencial de ação no coração. Aí já é uma animação do Guyton, né? Homem virtual, ó, em 3D, mostra como é que se espalha o potencial de ação. Então, aquilo que eu expliquei com figuras, eu procuro explicar também depois com uma animaçãozinha. Ó, aqui é o padrão de espalhamento. Aí dá para correlacionar com o eletrocardiograma, aí você mostra no eletro e você mostra no coração, né? A onda P representa a despolarização pelo átrio, que é assim, assim, assado, o complexo IRS, despolariza tal coisa. Aí você vai correlacionando, explicando, mostrando como se dá na animação, como se dá na foto. Então, é uma abordagem que eu acho muito interessante e eu sempre prezo nos cursos, né? Claro que não dá para mostrar todos os fenômenos em vídeo, porque a gente não tem, né? Até agora eu pretendo fazer os próprios vídeos depois, mas ainda mostra que a onda P é a repolarização, né? Você vai, onda T no caso, ó, mostrando os potenciais de ação. Procura escolher uma figura bonita para colocar novamente, ó, mostrando aí as superposições dos tipos de potenciais de ação no coração. Também procuro colocar animações no próprio PowerPoint, tanto procuro pegar vídeos da internet, quanto pegar animação do PowerPoint mesmo. Ó, vou desenhar aqui como se forma uma resposta lenta no potencial de ação. Então, isso aqui tudo é no PowerPoint. É simples, né? Mas, né? Ó, aí você fala das fases, fase 4, fase 0, fase 3. Um é a despolarização, outra a despolarização diastólica, outra a despolarização rápida, repolarização precoce. Então você pode falar bem em relação à animação. Aí procuro separar, né, destrinchar
nessa parte, ó, aí você vou falar de uma porção específica, vou separar a fase 4 em 4.1 e 4.2, aí vai construindo. Estou acelerando aqui, mas é só para não ficar extenso demais. Ó. Aí vou colocando, falo dos canais, ó, explico. Então, ó, os slides eles são bem na linha de raciocínio que eu acho mais correta de se explicar. Ó, resposta rápida. Qual é a localização? Aí você fala dos tipos de tecidos que você tem a resposta rápida. Como é que ela se escreve? Como é que ela se forma? Aí você fala repouso, despolarização rápida, repolarização precoce transitória, platô e repolarização tardia total. Né? Fase 0, 1, 2, 3 e 4, que são as fases características do potencial de ação rápido. Né? Aí depois fala de cada uma devagarzinho, ó. Aí vai falando dos canais. É o canal tal que faz a fase tal. É o canal tal que faz a fase tal. Fase 1 é o canal ITO. Fase 2 é o canal de cálcio, é o canal de potássio. Aí a gente pode construir um raciocínio, né? Desenvolver, seriar, conceituar, classificar, separar. Então eu sempre gosto desse tipo de abordagem mais detalhada, mais minuciada, que a gente vai discutindo de maneira mais calma os fenômenos fisiológicos. Então, eu sempre gosto disso. Aí, período refratário, as coisas, quais são os canais de novo? Os canais são muito importantes para esse tipo de entendimento. Né? Novamente, eu vou mostrar só uma parte aqui da aula, não vou mostrar tudo porque não dá. Ó. Aí, dentro da resposta rápida, você pode ter diferenças no ventrículo, no átrio. Ó. Automaticidade, correntes iônicas, período refratário. Aí eu falar do plexo, da inervação, procuro uma figura boa, uma figura nítida. Vou falar da inervação do sistema nervoso autônomo, como é que se dá. Falar em relação aos neurotransmissores, a inervação autonômica, o que o simpático faz, o que o parasimpático faz, a noradrenalina é de quem, a acetilcolina é de quem, faz o quê, né? Aí você sempre procura. Aí mostrando a correlação do eletrocardiograma com o ciclo cardíaco, aquilo quase que eu falei ali mais cedo. Né? Mostra uma imagem, aí depois procuro colocar uma animação novamente, sempre procurando na medida do possível. Essa animação aí está muito boa para explicar. Aí você pode mostrar como se espalha o potencial de ação e como ele se correlaciona e para formar o traçado gráfico do eletrocardiograma. Né? O primeiro traçado representa o quê? Onde? A onda P representa o quê? Onde? O complexo QRS representa o quê? Onde? Aí você vai mostrando aqui e vai correlacionando com o ECG e tem um textozinho base. Então, ó, vai mostrando. Sístole atrial representa isso. Sístole ventricular representa isso. Ó, onda P representa o quê? Aí você tem o padrão se fazendo. Então, eu sempre prezo por uma animação de qualidade. Sístole diástole, vou falar do ciclo cardíaco. Aí coloca o gráfico do ciclo cardíaco, o gráfico clássico do Guyton, né? Procura o gráfico com a qualidade boa, traduzo se não tem tradução, né? Tenho toda essa preocupação aí em relação. Aí, vou inserindo animações para tentar explicar. Né? Vamos explicar o ciclo cardíaco, vamos explicar o que acontece no lado esquerdo do coração, o que acontece no lado direito do coração, o que acontece com as válvulas, quem é a válvula semilunar do lado direito, do lado esquerdo, né? Essas explicações mais básicas. Né? Tem animações também mais simples no sentido, né? Menos fisiológicas e mais didáticas. Aqui é só para mostrar que o ventrículo ele se enche antes da sístole atrial, né? Maior parte do enchimento ventricular, 80% do enchimento ventricular se dá antes da sístole atrial. Né? Aí você mostra o lado direito, o lado esquerdo, para onde é que bombeia o lado direito. Uma animação simples, uma animação boba, digamos assim, boba, né? Bem lúdica, né? Mas que mostra um pouquinho da dinâmica do coração. Aí já é um GIF mais rebuscado, um GIF mais bem trabalhado aí, ó. Ele correlaciona ECG, as pressões. Então aqui já dá para falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais específico. Aí.
falar da parte muscular. Estava falando da parte elétrica, vamos falar da parte muscular, a parte orgânica, a parte morfológica, a parte mecânica. Então, novamente procurando uma figura boa para falar dos componentes do músculo. Aí intercala com uma outra animação. Ó. A animação compara o músculo cardíaco com o músculo liso e o músculo esquelético. Aí você fala de cada um, as características, mas o foco é falar do músculo cardíaco. Aí eu vou falar que o músculo cardíaco é assim, assim, assado por conta das características morfológicas. Ele é um sincício, por quê? Porque tem junções comunicantes nos discos intercalados, aí faz o coração ser o que é. Então você vai desenvolvendo. Então é um curso, na minha opinião, bem interativo, bem dinâmico. Ó. Eu procuro mostrar, né, realmente como as coisas acontecem. Aí vai para o histológico, vai para o corte histológico, cadê os discos intercalados na histologia? Aí mostra, tá aqui, tá aqui. Então você procura mostrar a dinâmica, né, dos fenômenos fisiológicos, o mecanismo contrátil, cabeça da miosina se ligando com a actina, contraindo. É assim que a contração se dá. Então você procura fazer isso. Os componentes do músculo, retículo sarcoplasmático. O que é o retículo sarcoplasmático? Mostra na figura, não entendeu? Então vamos aqui para a animação, para ver se dá para entender pela animação. Aí mostra, ó, isso aqui é um túbulo T. Ah, o que é um túbulo T? Eu não entendi o que é um túbulo T. Então vamos mostrar. Essa região aqui é o sarcolema. Túbulo T é uma invaginação do sarcolema. Ó, a gente tem entradinhas, a gente tem entrâncias, invaginações, depressões, e essas depressões são os túbulos T. Então, quando a gente vai intercalando foto com animação, né, a gente vai melhorando a compreensão. Aí dá um corte, expõe, tirei o sarcolema. Aí eu estou mostrando somente as cisternas do túbulo T e as cisternas do retículo sarcoplasmático. Aí eu dou um zoom, não dou um zoom. Então, vou mexendo e a representação do fenômeno vai sendo criada, vai sendo traduzida aí, ó. Túbulo T. Então, um túbulo T, duas cisternas terminais. É o quê? É uma tríade. Então, eu estou falando do músculo, tá? E assim você vai discutindo, né? Ó, aí volta para a figura, mostra comparando com o músculo esquelético, o músculo cardíaco. O que o esquelético tem, que o cardíaco não tem, e vice-versa. O que é o receptor de rianodina, o que é o receptor de DHP. Ó. Aí fala das proteínas musculares, filamento fino. Quem é o filamento fino? É a actina, troponina, tropomiosina. Quem mais? Fala do filamento grosso, é a miosina. Quem mais? Ó. Outras proteínas acessórias, eu falo da nebulina, falo da titina, falo da alfa-actinina. Então, qual é o papel delas? Vai falando. Acoplamento, excitação, contração. Aí fala novamente do receptor de rianodina. O que é o acoplamento, excitação, contração? Ó, aí coloca uma imagem, mostra o que é o acoplamento, excitação, contração, intercala com a animação, né? Ó, aí fala na animação o que é o acoplamento, excitação, contração. Compara o músculo esquelético com o músculo liso. Novamente. Onde é o túbulo T? O que é o túbulo T? Túbulo T é essa região aqui. Aí mostra novamente na animação. Cisternas do retículo. Onde é? É isso aqui. Que proteína é essa? É o receptor de DHP, que é o canal de cálcio. Que proteína é essa? É o receptor de rianodina. O que eles fazem novamente? Aí eu vou explicar. O potencial de ação vem, mexe com o receptor de DHP. O receptor de DHP se comunica com o receptor de rianodina, aí o receptor de rianodina vai fazer, que é um canal de cálcio, vai fazer o cálcio sair do retículo e ir para o citoplasma, o cálcio no citoplasma vai fazer o que tem que fazer. Então, agora no músculo cardíaco, aí repete o mesmo processo e explica. Então, aí depois volta para a foto, explica novamente com foto. O receptor de DHP é aqui, o receptor de rianodina é aqui, esse daqui é o do músculo esquelético, esse daqui é o do coração, é assim, assim, assado. Então, vai dinamizando, mostra o mecanismo contrátil, aí explica, é desse jeito que a miosina interage com a actina, aí fala, se liga no ATP, quebra o ATP, promove a formação de pontes cruzadas, aí explica o ciclo de formação de ponte cruzada. Ah, mas eu não entendi. Aí vamos para a animação. Faz a animação, aí vai mostrar, né, o mecanismo contrátil, sendo que essa animação aí, ela é um pouco grande. Vou dar uma acelerada aqui. Ó.
Então, você dá uma acelerada, aí você pode explicar o mecanismo contrátil propriamente dito. Você diz, olha, aqui tem um ATP, a cabeça da miosina, filamento grosso, filamento fino. A cabeça da miosina se liga ao ATP, vai quebrar o ATP, né? Porque ela tem uma atividade atepásica. Quando ela quebra o ATP, ó, ela vai ser defletida, ela vai querer se ligar com a actina, ó, e ela vai tentar. Só que a tropomiosina está recobrindo os sítios ativos da actina e ela não vai conseguir, né? Como é que isso pode mudar? O cálcio, o potencial de ação vai fazer o cálcio inundar o músculo, entrar no citoplasma do músculo, aí o cálcio vai vir, ó, aí o cálcio vai se ligar na troponina C. Quando o cálcio se liga na troponina C, a troponina C vai deslocar a tropomiosina, ó, aí a tropomiosina deslocada vai permitir com que a cabeça da miosina interaja com a actina. Aí quando a cabeça da miosina interagir com a actina, ela vai sofrer uma mudança conformacional e aí ela vai soltar o ADP e vai travar, formando uma ponte cruzada, né? É isso que a gente vai observar agora, ó. Se ligou, vai flexionar, ou seja, vai se deslizar, ó, deslizou, soltou o ADP, travou. Isso é uma ponte cruzada. A ponte cruzada está formada. Essa ponte cruzada ela só vai ser desfeita quando um novo ATP se ligar na cabeça de miosina. Aí a cabeça da miosina fica aí, ó, aí o ATP se liga, solta a cabeça, quebra o ATP, vem de novo, faz um movimento de andar para frente, se liga o ATP, solta, ó, aí vai quebrar o ATP e vai tentar de novo. Só que aqui o cálcio saiu. Como o cálcio saiu, ou seja, como o músculo deixou de se excitar, agora a cabeça da miosina não pode mais se ligar porque não tem cálcio. Então é só mostrando mais uma vez uma dinâmica. Aí fala, né, a relação do coração, mostra os mecanismos de sinalização. Eu sempre procuro mostrar as vias de sinalização. O coração contrai em resposta à noradrenalina, à adrenalina. Então vamos mostrar a maquinaria contrátil, ou seja, vamos mostrar a via de sinalização do receptor de adrenalina, que é o beta 1, ó, que vai levar à contração do músculo. Estou falando da acetilcolina, então eu estou falando do receptor M2. Como é que o receptor M2 leva à bradicardia? Como é que o receptor M2 leva a um relaxamento do coração? Aí eu explico. Um é pela proteína GI, o M2, e o beta 1 é pela proteína GS. Aí você vai explicar o que é proteína GS, quem é AMP cíclico, quem é AMP cíclico, quem é PKA. Aí fala novamente, receptor de rianodina. Então, é uma coisa relativamente detalhada. Ó, metabolismo do músculo cardíaco. Aí fala da questão energética, ele consome o quê? Ele come o quê? Comer no sentido de, né, músculo trabalhando, aí fala fosfocreatina. Então, é um curso bem robusto, carregado, né? Procuro. Vou falar do débito cardíaco, né? Aí fala alguns conceitos. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto. Então, ele é um produto da frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos que o coração bate em um minuto, vezes o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que ele ejeta em um batimento. Então, a quantidade de sangue que eu ejeto em um batimento, multiplicado pela quantidade de batimentos que eu tenho em um minuto, eu tenho a quantidade de sangue que eu ejeto em um minuto. Eu tenho o débito cardíaco. Aí você vai explicando, débito cardíaco é isso. Então, aí você exemplifica com números. A frequência cardíaca, por exemplo, de 70 batimentos por minuto. Se eu tenho uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto e eu tenho um volume sistólico de 72 ml por sístole, eu vou ter um débito cardíaco de 5 litros por minuto, que é o padrão habitual. Aí você bota uma animação, né, para explicar o débito cardíaco novamente. Essa animação ela é muito boa. Ó, ela explica, né, ela fala as coisas do coração. Ela mostra a dinâmica das válvulas, ela mostra a dinâmica das cordas tendíneas, as cúspides, a mitral, que é a bicúspide, tem duas cúspides, a válvula mitral tem duas cúspides, ó. As cordas tendíneas, ó, amarradas com a musculatura papilar, né, impedem a regurgitação de sangue, que o sangue volte do átrio para o ventrículo, ó. A artéria pulmonar,
artéria pulmonar, ó, a válvula pulmonar, a válvula aórtica. Então, vou mostrando, ó, marca-passo. Então, tem muita coisa dinâmica aí. Ó, papel aí dos miócitos sendo despolarizados. Ó, coração espalhando sangue. Então, tem muita animação. Aí está mostrando da onde vai o sangue do coração esquerdo, da onde vai o sangue do coração direito, né? Ó, dinâmica, como é que se espalha. É uma animação muito boa também, mas é só para mostrar. Aí, explica o que é o débito cardíaco, as variações de débito cardíaco. Ó, aí você vai explicar o que acontece numa parada cardíaca, ó, estado controle, início de uma parada cardíaca no estado estacionário, ou seja, parada cardíaca depois de muito tempo, início de uma ressuscitação cardíaca. Então você vai explicando coisas mais complexas, como uma parada cardíaca, como uma ressuscitação, na ótica bem básica, na ótica de uma pressão venosa central, na ótica de uma pressão arterial, na ótica de um débito cardíaco. Então a gente correlaciona o ensino básico da fisiologia básica com uma coisa mais aplicada. Parada cardíaca, ressuscitação cardíaca. Então, é bom a gente correlacionar isso. Ó, curva da função vascular, isso aqui já é bem básico. Curva da função cardíaca versus da função vascular. Então, ó, aqui é só para mostrar a qualidade mesmo das coisas. Ó, mostrando aí a função da bomba venosa. Então, qual é o papel da contração dos músculos, né, no bombeamento do sangue? O papel da bomba venosa, o que é a bomba venosa? O papel das válvulas venosas. Então, a gente explica isso com GIF, com animação, né? O que é uma varize? Por que tem varize? Aí bota um videozinho para explicar o mecanismo da varize. Ó, que o aumento da pressão venosa central vai dilatando a veia, a veia dilatando sob uma alta pressão, as membranas, né, das túnicas dos vasos da veia, da túnica média e adventícia, vão ficando finas, delgadas, e a veia vai ficando varicosa. Isso aqui é o mecanismo de formação de uma varize. Só para mostrar novamente aí. Então, aí bota uma outra animação, pressão venosa central. O que acontece quando você contrai, né, os músculos, ó, do membro inferior, do membro superior, contraindo o quadríceps? O que acontece? Ó, vai para cima, para baixo, vai para cima e para baixo. Aí quando esse mecanismo de controle da pressão venosa central sofre algum problema, sofre alguma interferência, você tem a formação de uma varize. Isso aí é a formação de uma varize, uma veia varicosa, só para mostrar rapidamente. Então, vou passar mais rápido aqui, ver se tem alguma coisa para mostrar. Fatores que afetam o débito cardíaco, ciclo pressão-volume, né? É uma explicação bastante interessante em relação ao coração. Procura explicar bem, aí você mostra as variações. Se aumentar a pré-carga, o que acontece? Se aumentar a pós-carga, o que acontece? Tudo isso aqui é fisiologia bem básica, é fisiologia bem essencial mesmo, mas é importante o entendimento. Fisiologia do exercício, isso aqui é importante para o entendimento como o coração regula no exercício físico. Então, são coisas bem úteis, né, se souber se aplicar. Aumenta a contratilidade. Então, aí a gente tem, ó, aí passou do coração para os vasos. Vamos falar dos vasos agora, né? Aí fala da distribuição em relação ao conteúdo dos vasos, onde é que tem o leite sanguíneo. Vamos falar dos vasos. Tem 3 túnicas: íntima, média, adventícia, e assim vai, ó. Os vasos sanguíneos. Aí você fala. Então, a gente desenvolve a diferença dos vasos. O que é uma artéria muscular? Qual a diferença de uma artéria muscular para uma veia de médio calibre, para uma veia de grande calibre, né? A diferença histológica: tem mais feixe muscular, tem mais elastina, tem mais colágeno, tem mais o quê? Por quê? Para fazer o quê? Então, esses conhecimentos são importantíssimos. Aí vai
fala de complacência. Aí comparar a complacência arterial com a complacência venosa. Complacência arterial com a idade. Complacência arterial com a idade. Você vai. Ó, complacência com conteúdo de elastina e colágeno. Tudo isso são conhecimentos bem específicos que a gente pode ver. Vamos falar de resistência. Aí, o que é a resistência? Aí você fala, resistência é o atrito que os vasos fazem ao fluxo sanguíneo. Então, ó, você tem aí, ó, realmente muita coisa para abordar. Falar da lei de Poisler. O que é a lei de Poisler? Ela relaciona o fluxo sanguíneo com o raio, com o ΔP, que é a diferença de pressão, com o raio, com a viscosidade e com o comprimento do vaso. Vamos explicar o que é, qual é a significância, por que a gente estuda ela. Então, tudo isso é muito importante. Falar qual é a função da redistribuição do fluxo sanguíneo. Quem é que faz isso? É a arteríola? É vaso? Qual é o vaso que faz isso? Qual é o sistema autônomo que faz isso? É o simpático, é o parasimpático? Então a gente faz isso, né? Explica direitinho. Aí vamos falar de microcirculação. Vamos falar de quê? Então, é um conteúdo bem carregado, né? Vamos falar de capilar. Então, era basicamente isso mesmo. Tinha para mostrar. Então,